Eu sou Valdirene, mãe de uma criança com deficiência. Venho por meio desse vídeo mostrar minha indignação e representar a família Paiana. Falar ao senhor Pimentel, autor da Meta 4, projeto esse que tramita no plenário com a finalidade de acabar com as APAES até 2020, e aos demais governantes que apoiam esse projeto. Vai aqui o meu recado. Sou uma mãe que posso falar com total conhecimento que as suas escolas regulares, que vocês enchem a boca para dizer que são inclusivas, têm a oferecer às nossas crianças com deficiência. Pois o meu filho estudou no ensino regular até quase o término do 2º ano fundamental. Os médicos e profissionais multidisciplinares que o atendiam atestavam que meu filho tinha plena condição de desenvolvimento no ensino regular. Isso não podia ser contestado se a escola que vocês dizem ser inclusiva oferecesse suportes básicos e necessários para que ele obtivesse sucesso. Vou relatar o que a sua escola ofereceu para o meu filho. Ofereceu o pátio e as demais dependências para que ele desse voltas e voltas quando ele bem entendesse, pois a professora já estava sobrecarregada com um número maior de alunos para ela ensinar e com mais facilidade, pois os demais alunos não tinham deficiência, portanto eram merecedores de apostila. Porém, o meu filho com deficiência mencionou que estava triste por não receber a apostila como os demais amiguinhos. Procurei a professora para ter uma resposta do ocorrido. Ela justificou dizendo que a escola tinha recebido um número de apostila inferior ao número de alunos, por isso não era só o meu filho que não tinha recebido o material necessário, mas outras crianças também, que dias depois descobri que essa versão era enganosa. Questionei também do porquê ele não ter atividades em seu caderno. Ela afirmou que trabalhava sim com ele em sala de aula, de forma oral ou por meio de atividades diferenciadas em folhas de sulfites. Mas mesmo assim, meu filho não conseguia terminar as atividades na sala de aula, mas ela não conseguiu se sobressair ao eu pedir para ver essas atividades que, segundo ela, eram feitas na sala de aula. Então eu sugeri a ela que colocasse essas supostas atividades em seu caderno, com data para que eu pudesse acompanhar e tentar dar um auxílio em casa, caso ele não conseguisse terminar na sala. Eu procurava entender o malabares que muitas dessas profissionais fazem sem nenhuma valorização dos seus esforços. Assim foi feito, mas não por ele, e sim por outras crianças. Percebi que a grafia era diferente da do meu filho. Mediante a conversas e questionamentos, as tentativas de me enganar eram inúmeras. Uma de muitas das professoras que vocês dizem estar capacitadas em suas escolas inclusivas justificou-se dizendo que ela pedia a outros alunos para ajudá-lo, mas eu não consegui identificar nada feito por ele. Afinal, não tinha ajuda, e sim faziam por ele. Não era feito nada para estimular sua capacidade de aprendizado. No meu entendimento, a tal escola inclusiva o pré-julgou incapaz, dando seguimento a tudo isso por problemas orgânicos. Ele tinha dificuldades no controle da urina e das fezes. Trocas de roupas eram levadas em sua mochila para que ele pudesse tomar banho e trocar suas vestes caso acontecesse um desses incidentes. Evitando assim o seu constrangimento, ele já tinha a independência de tomar banho sozinho. E sabe o que a sua escola ofereceu a ele? O total constrangimento de ficar em um pátio exposto aos demais alunos, à espera que a direção ou demais funcionários me localizassem para que eu fosse à escola para dar-lhe banho. Mas não lá, em minha residência, já que a sua escola por algumas vezes não oferecia nenhum banho morno, só gelado. O chuveiro não funcionava. Assim, nesses dias, ele não assistia o restante da aula, porque sentia-se envergonhado por ser motivo de chacota pelos demais alunos, que riam e zombavam, colocando-o apelidos por ele ter feito suas necessidades na roupa e ter sido exposto a todos. O meu menino, que amava ir à escola, que ansiava em aprender, era considerado doce, sociável e amigável. Em casa passou a ter comportamentos agressivos
quando chegava o horário de ir a uma de suas escolas inclusivas, dizendo que eu iria mandá-lo para a escola para ele morrer. Palavras fortes essas para uma criança de 7 anos que tinha distúrbios na fala e dificuldades para se expressar. Forte também tinha que ser essa mãe que vos fala, na tentativa de buscar explicação por essa mudança brusca de comportamento junto à escola, tendo sempre a resposta de que dentro de suas dependências tudo ocorria dentro da normalidade. Até mesmo quando ele chegou da escola com o óculos torto e ralado e nada sabiam. Desconfiada, passei a adentrar a escola de surpresa, mas não obtive êxito, já que as irregularidades eram muito bem camufladas. Em meio a tudo isso, eu já vinha solicitando ajuda a pai de onde moro. Pouco eles puderam fazer, já que até os mesmos profissionais da saúde que o acompanhavam eram contra ele frequentar uma PAI. A minha vontade como mãe não prevalecia. O que eu falava não ganhava força em relação ao que era dito pela sua escola, pois infelizmente o que falamos só é válido se obtivermos provas por meio de vídeos ou imagens. Com essas ferramentas, sim, fica difícil de contestar. Com isso, o pouco que meu filho tinha conseguido aprender antes de entrar no 1º ano foi escrever o seu nome, reconhecer todas as letras do alfabeto e contar até 10. Ele perdeu, regrediu, pois a sua escola inclusiva não se preocupou em aperfeiçoar nada do que eles era considerado pouco. O que ele conseguiu absorver em seu aprendizado, simplesmente ele era apenas um número em sua escola, servindo assim de cobaia para o que vocês chamam de inclusão. Iniciava a confirmação de minha suspeita. Um dia, uma pessoa que a escola não sabia ter vínculo algum com meu filho, de entrar na escola sem que fosse percebida e observasse o que acontecia dentro da escola no intervalo de aula, enquanto eu aguardava do lado de fora. Em segundos, ela retornou-me dizendo que meu filho estava apanhando. Por impulso imediato, adentrei a escola correndo e me deparei com a seguinte cena. Meu filho, com toda a sua fragilidade, sem esboçar nenhuma reação de defesa, uma criança o segurava e a outra, com os óculos do meu filho em uma das mãos e com a outra, ele o batia no rosto. Me pergunte dos funcionários capacitados da sua escola. Só chegaram depois que eu tinha prestado socorro ao meu filho e fizeram a pergunta que era minha: como e por que aquilo estava acontecendo? Duvido que isso ocorreu uma única vez. Sabe o que a sua escola me ofereceu para que a integridade física do meu filho fosse garantida? Que no horário do intervalo de aula, ele ficasse sob os cuidados de uma funcionária em uma sala, onde eram vendidos uns lanchinhos, ficando assim isolado das outras crianças, já que os funcionários não davam conta de olhar todas as crianças o tempo todo. Agora me respondam, senhores governantes, vocês têm certeza que a inclusão que vocês falam na teoria é a mesma que os nossos filhos vivem na prática? Revejam seus conceitos. Ao me deparar com toda essa situação de sofrimento e descaso, não me restou outra opção, a não ser deixar meu filho fora da escola, mesmo sabendo que poderia responder dentro da lei por negligência, por tirar o direito do meu filho à educação, com a certeza que a escola iria usar isso para favorecê-los. Quando tomamos atitudes radicais como essa, vocês não querem dar credibilidade aos nossos reais motivos. Simplesmente nos punem e pronto. Mas a PAI abraçou a nossa causa e não nos abandonou. E nos ofereceu não só o direito à educação, também devolveu ao meu filho o seu bem-estar, segurança e autoestima. Com ele fora dessa escola, dita por vocês inclusiva, descobri em um relato de uma aluninha da ex-classe que a professora, ao passar nas carteiras para avaliar a evolução dos alunos, a do meu filho ela pulava. E dava ordem para que os alunos não conversassem com meu filho, porque ele era problemático.
Sendo assim, eles ficariam também como se a deficiência fosse algo contagioso. Assim pude entender o real motivo pelo qual aquelas crianças agrediram o meu filho, pois os incentivos partiam da pessoa que tinha o dever não só de ensinar a leitura e a escrita, mas também de complementar a formação de pessoas de bem, de ensinar valores, de não sermos intolerantes às diferenças. Onde está a negligência? Cadê a punição? Em uma nota publicada no dia 14/8/2013, no site do senador José Pimentel, me atentei ao 4º parágrafo, onde diz o seguinte: o relatório do senador José Pimentel ao Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, harmoniza a Meta 4 com a Constituição Federal, a lei do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, número 11494/2007, e com as deliberações de amplos setores da educação, longe de prejudicar entidades que atuam diretamente com a educação inclusiva, como as APAES. Aponta para um novo modelo de educação inclusiva, resultado do acúmulo de discussões e deliberações nos espaços democráticos no Brasil e nos organismos internacionais. Longe de prejudicar as APAES, isso é uma farsa. E pensei, por que os senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos não atuam com unanimidade, impedindo assim a supervalorização dos seus cargos? Pois os cortes feitos em seus abusivos salários, em inúmeros privilégios, em suas caras viagens, até mesmo com familiares e outras coisas mais, pagas com o nosso suado e sofrido dinheiro, iriam melhorar quase que 100% da economia do nosso país. O investimento na educação e em outros setores públicos são extremamente pequenos comparados aos investimentos feitos em suas contas bancárias com dinheiro público. A educação que vocês oferecem aos nossos filhos, que não tem nenhum comprometimento cognitivo, já é de péssima qualidade, e querem nos fazer acreditar que para as nossas crianças com deficiência intelectual vai ser a melhor educação. Vocês só irão nos convencer o dia em que vocês tirarem os seus filhos e netos das escolas particulares e colocá-los junto aos nossos. Vocês têm que entender que as APAES não fazem um trabalho vinculado somente aos alunos com deficiência. Esse trabalho também se estende à família e cuidadores desses alunos, englobando a sociedade em geral, dando-nos total suporte técnico e informativo de como contribuir para o desenvolvimento cognitivo, pessoal e social das nossas crianças. Suas escolas, num andar de tartaruga, vão ter que percorrer acima dos 60 anos de experiência, dedicação, superação e humanismo da APAE, na tentativa de chegar próximo do trabalho eficaz e verdadeiro que as APAES fazem hoje com nossos filhos. Criem e aprovem projetos de lei que possam sanar com as deficiências que existem dentro da política do nosso país. Façam um governo honesto e de qualidade. Isso sim é o que de verdade o Brasil precisa. Na educação das nossas crianças com deficiência intelectual, já tem quem trabalha verdadeiramente com honestidade e qualidade. E o mais importante, sem fins lucrativos, são as APAES. Na nota citada acima do parágrafo 2º, que diz: como signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que desde 2008 tem força de norma constitucional, o Brasil busca efetivá-la o quanto antes. Reconhece o direito à educação das pessoas com deficiência e se compromete a realizá-lo sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Senhor
Senador José Pimentel, se está realmente preocupado com as pessoas com deficiência, está trabalhando arduamente para garantir o direito à igualdade de oportunidades, tendo em base a educação, por que age ao contrário do que se diz, lutando para prevalecer uma escola que você acredita ser inclusiva, excluindo a outra que cumpre esse papel de verdade, que são as APAES? Digo ainda que nas APAES não é preciso falar de inclusão, onde não há a exclusão. Não precisamos buscar respostas pelo não cumprimento dos direitos dos nossos filhos. Pelo contrário, elas nos informam sobre todos eles. Olha, Senhor, Senador José Pimentel, hoje meu filho consegue ler e escrever dentro de suas limitações, supera suas dificuldades diárias, trocou seu passado triste por um presente feliz, tem esperança em seu futuro de realizações. Sabe quem ofereceu essa oportunidade que a sua escola negou? Foi a APAE. E agora, meu filho, vai te mostrar o que ele aprendeu, te deixando uma mensagem para refletir, escrita por ele. Vem aqui, meu filho, vem. Vem aqui. Tá gravando, pai. Pai, chame essa causa por essa. Apaixone por essa causa, não a inclusão radical. Eu represento toda a família das crianças com deficiência intelectual. Ele representa essas crianças e nós juntos representamos a APAE.